Olá, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem a semana. O assunto da nossa aula de hoje são as formas de governo. Vou explicar os sistemas que existem no mundo hoje em dia e também discutir os tipos de regime políticos existentes. Vamos começar com a definição de sistema de governo. São as políticas de governança adotadas por cada nação, ou seja, a forma como cada país decide que vai ser governado. As predominantes no mundo hoje em dia são monarquia e república. Na monarquia sempre existe a figura do monarca, que pode ser uma rainha, como a rainha Elizabeth II do Reino Unido, um rei, como o rei Felipe VI da Espanha, ou um imperador, como o imperador Naruhito do Japão. O cargo do monarca é vitalício e hereditário, ou seja, dura até a morte do soberano ou, no caso dele, abdicar em favor de um de seus descendentes. A monarquia pode ser absoluta, quando o poder do monarca é ilimitado, como é o caso do rei Salman Abdul Aziz Al Saud, da Arábia Saudita, e de Muda Hassal Bolkiah, sultão de Brunei. A monarquia pode ser também constitucional ou parlamentarista, onde o governo é exercido pelo primeiro-ministro, como é o caso do rei da Holanda, Willem Alexander, e seu primeiro-ministro Mark Rutte, ou da rainha Elizabeth II do Reino Unido, onde o primeiro-ministro é Boris Johnson. Quanto aos estados monárquicos, existem algumas curiosidades. Um deles é o estado de Luxemburgo, um pequeno país europeu que é o único no mundo que atualmente ainda é governado por um grão-duque, Henrique de Luxemburgo. O sistema político do país é uma monarquia constitucional. O segundo caso interessante é o do Vaticano. Apesar de estar dentro da cidade de Roma, na Itália, é considerado um estado independente e o seu líder é o Papa Francisco I. Neste caso, o cargo de chefe da Igreja Católica e, portanto, chefe do Vaticano não é hereditário, mas é eleito pelo Concílio Vaticano, composto por cardeais. Dos 206 estados soberanos atualmente no mundo, 43 monarquias, são 42 reconhecidas como estados independentes pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Vaticano também é considerado um estado monárquico e é um sujeito de direito internacional, mesmo não sendo membro da ONU. Apesar de não ser membro das Nações Unidas, ele dispõe de um assento permanente como observador. Portanto, cerca de 23,3% dos estados independentes hoje em dia são monarquias. Já a república pode ser de dois tipos, presidencialista e parlamentarista. Vamos entender as diferenças entre eles. Na república presidencialista, o poder é exercido por um presidente, que acumula duas funções: a de chefe de Estado, onde ele representa a nação num âmbito internacional, e chefe de governo, sendo responsável por governar o país com os ministros e demais elementos do poder executivo. Esse regime é adotado pela maioria dos países das Américas, inclusive o Brasil. Já na República Parlamentarista, o cargo do chefe de governo é exercido pelo primeiro-ministro, que pode ser escolhido de duas formas: eleições diretas, escolhido diretamente por voto popular, ou eleições indiretas, escolhido por representantes do povo, que compõem o chamado colégio eleitoral. Os poderes do primeiro-ministro estão a cargo dos parlamentares, Congresso Nacional. No regime parlamentarista, existe a figura do presidente também, mas sua atuação é mais limitada.
Na Europa, a maioria dos países adota esse regime. Existe também um terceiro sistema, o semipresidencialista. É um modo de organização da estrutura política mista, que possui elementos tanto do parlamentarismo como do presidencialismo. E ele tem sido usado por vários países, como França, Finlândia e Portugal. O sistema semipresidencialista busca reunir as principais qualidades desses dois modelos, para implantar governos mais democráticos e com maior participação popular. É um tipo de governo que também pode ter maior eficiência para superar crises políticas. Como eu falei para vocês, então, o sistema presidencialista, o presidente acumula tanto a função de chefe de Estado como de chefe de governo. Já no sistema semipresidencialista, o presidente tem suas funções, assim como no sistema parlamentarista, compartilhada com a figura de um primeiro-ministro. Apesar disso, nesse sistema, o presidente possui um papel mais forte do que no sistema parlamentarista. Nesse caso, ele pode nomear o primeiro-ministro, pode dissolver o Congresso ou o parlamento, ele pode propor leis, controlar a política externa do país e pode, inclusive, escolher alguns funcionários do alto escalão ou solicitar referendos, etc. Já o primeiro-ministro é escolhido pelo Congresso, ao qual está subordinado, e desempenha a maior parte das atribuições do chefe de governo, como, por exemplo, escolher e coordenar a atuação dos ministros, implantar políticas de desenvolvimento econômico e social, entre outras. Uma das vantagens do sistema semipresidencialista em relação aos outros dois modelos políticos é o maior equilíbrio entre o poder executivo, que é o poder mais poderoso no sistema presidencialista, e o legislativo, que é muito mais influente do que o executivo no sistema parlamentarista. Esse equilíbrio ocorre a partir da desconcentração do poder e de um maior compartilhamento das decisões políticas entre esses dois poderes. Outra grande vantagem desse sistema é que ele é mais eficaz para apresentar uma resposta a uma possível crise política do sistema presidencialista, pois ele permite uma mudança rápida nesses dois poderes, legislativo e executivo, em caso de falta de governabilidade ou representatividade popular. Quer dizer que, se o primeiro-ministro não possuir apoio do Congresso, ele pode ser substituído mais rapidamente. Isso sem haver necessidade de novas eleições ou sem precisar passar por processos como o impeachment, que são muito desgastantes, tanto para a economia do país quanto para a sua imagem. Em contrapartida, se o Congresso não representar os interesses populares, o presidente tem o poder de destituí-lo e convocar novas eleições. Cabe aqui explicar ou relembrar o que é um processo de impeachment. Impeachment ou impedimento é um processo político-criminal que visa destituir alguém de um cargo governativo em países com modelos de governo presidenciais, por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções. Ele é previsto na nossa Constituição e já aconteceu no nosso país em 2016, com a ex-presidente Dilma Rousseff. Tanto as funções do presidente como as do primeiro-ministro são desempenhadas por um prazo determinado, e são os principais tipos de democracia que existem. O termo democracia vem das palavras gregas demos, que significa povo, e kratia, que significa poder. Portanto, democracia é um regime de governo que consiste no poder do povo. Esse poder é exercido através do voto, onde o povo escolhe seus representantes. Além da democracia, existem outros dois tipos de regime. O regime totalitarista, onde o poder do Estado é absoluto sobre os seus cidadãos. Nesse tipo de regime, não há eleições e nem liberdade de expressão, e o poder é exercido unicamente por uma pessoa ou um partido. Esse regime é também conhecido como ditadura, e pode ser ditadura de esquerda ou ditadura de direita. Tem o caso do comunismo, que é um totalitarismo de esquerda, e o nazismo, um totalitarismo de direita.
Segundo dados de 2018, existem 49 países no mundo que vivem em regime ditatorial. Elas são chamadas de autocracias. Existe ainda o regime anarquista, onde há a ausência de poder do Estado. Hoje em dia, não existe nenhuma nação que adote esse regime. Estamos finalizando a nossa aula por hoje. Semana que vem, discutiremos os 3 poderes. Falaremos sobre qual a função de cada um deles e como eles se interrelacionam. Espero vocês. Até lá!